Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. É uma alegria imensa poder estar com você neste momento tão especial para a gente, que está sendo essa experiência de igreja doméstica, né? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria imensa poder estar aqui com você, realizando este nosso primeiro encontro da Semana Nacional da Família, vivenciada por toda a pastoral familiar a nível de país, não é? E claro que nós também não iríamos ficar de fora. Então, todos os dias, exatamente neste horário, nós estaremos unidos e reunidos para justamente falarmos sobre família. Hoje nós iremos receber uma família para conversar e todos os outros dias teremos um convidado, uma convidada especial. O tema desse ano da Semana Nacional da Família é justamente Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Um trecho tirado do livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 15. Quanto é importante a gente ter essa experiência da igreja doméstica. Foi necessária uma pandemia, minha gente, para poder a gente aprender, reaprender o valor familiar, o estar junto, o rezar junto. Isso é sinal de que nós precisamos refletir muito mais ainda sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Então, convide mais pessoas para participar, convide mais famílias para participar conosco. O nosso tema de hoje é Amados e Chamados por Deus. Nós iremos receber uma família bastante simpática, super gente boa, que é o Silvio e a Jeane, com os filhos Silnia e Vinícius, não é? E a gente vai poder conversar, eles vão poder contar um pouquinho a história deles, o que cada um faz, como é que é esse processo de vivência familiar, porque às vezes a gente cai na tentação de achar que a família de igreja ela é totalmente perfeita. Parece propaganda de margarina, né? Todo mundo com um sorrisão largo, né? Passando manteiga no pão, a maior felicidade. E, claro, tem as mesmas dificuldades que a sua família passa, que a minha família passa, enfim. Mas com a oração e com a unidade entre os irmãos, juntos, unidos, nós saímos mais fortes. Então, neste momento, vamos chamar com muito carinho Silvio e Jeane com seus filhos Silnia e Vinícius. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Tá tudo bem por aí? Tudo bom, tudo ótimo. Tudo bem. Então, Silvio e Jeane, comecem se apresentando, digam de onde vocês são, qual paróquia pertencem, o que vocês fazem, não é? Tipo o Globo Repórter, o que come, onde vive, né? E depois também a Silnia e o Vinícius também vão falar, né? Dizer a idade, que série estão estudando, o que estão fazendo, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Antes de mais nada, desejar que cada um de vocês, todos nós, tenhamos uma excelente noite, que Maria realmente passe na nossa frente, que realmente ela nos cubra, né, com seu manto sagrado e que realmente proteja todas as famílias.
não só da nossa paróquia, mas de todo o nosso município, do nosso Brasil, de todo o mundo, porque, afinal de contas, nós estamos passando por momentos de muitas aflições, de muitas dificuldades. Então, com isso, eu quero realmente louvar e agradecer a Deus, agradecer a Padre Diego, a Pastoral Familiar, por este convite, né, por este chamado, e agradecer muito a Deus pelo sim, né, pelo sim que nós sempre estamos dando a esse chamado, né, do próprio Cristo. Bem, eu e Jeane, nós temos uma história curtinha, né? São 30 anos, nos conhecemos com 15 anos, né? Hoje, vocês fazem um cálculo aí direitinho, né? 30 anos, imagina qual é a minha idade e a dela. Então, eu ainda continuo com 15. E ele também. Então, nos conhecemos muito, mas muito jovens, né? Cada um com 15 anos, e tivemos aí uma estrada que no início ela pareceria difícil, né? E às vezes até utópica, porque a gente sonhava muito, muito jovem, queríamos achar que o mundo cabia nas nossas mãos, né? E entendemos que não é assim. Sempre tivemos, né, as nossas atividades, os nossos momentos de criança, indo à catedral. Jeane, como ela morava ali nas mediações Castelo Branco, né, Alto do Cruzeiro, também frequentava as missas, e nós realmente começamos a namorar em 1990. Ela, não vou dizer que me enrolou não, viu, padre? Mas passamos aí 10 longos anos namorando e noivados. Resolvemos dizer um sim um ao outro, né? No ano de 2000, dia 26 de junho de 2000, completamos 20 anos agora. Quando eu falo 30 anos, é entre namoro, noivado e matrimônio. Então, recebemos esse sacramento. Certo, pode, né? Continuar. Recebemos esse sacramento. E daí, logo um ano depois, nós recebemos um convite para participarmos do encontro de casais recém-casados. O primeiro ano que aconteceu foi na Escola Recanto do Pequeno Príncipe, em 2001, e realmente nós começamos a fazer parte mais assiduamente dessa nossa comunidade cristã católica. Começamos realmente a nos envolver. E já no outro ano recebemos um convite para coordenarmos um encontro que há um ano atrás nós tínhamos participado, né, como encontreiros, né, falando assim. E logo depois, no ano 2004, nós fizemos o Encontro de Casais com Cristo. Então foi algo realmente muito gratificante, tanto para mim quanto para a Jeane. Em 2004, nós já tínhamos Sione, né, com pequenininha, bebezinha ainda, com 2 anos. E daí por diante não paramos mais. Não paramos. Fizemos parte do Conselho Paroquial no período de Padre Amâncio. E fazemos parte também do Conselho Paroquial hoje, com o Padre Arimateia, né? Muito bem. Enfim, temos uma caminhada que, às vezes, ela pode parecer árdua, mas ela é leve. Porque a cada encontro, a cada serviço que ele é dado por concluído ali naquele momento, a gente já fica, pedindo bis. Eu quero mais, eu quero servir mais. Então, eu acho que isso daí realmente é a mola propulsora, né? É a nossa fé em Deus, é a nossa fé em Maria. E também coordenamos os coroinhas da catedral, né? Nós fazemos parte da paróquia Nossa Senhora das Grotas, né, da catedral, santuário Nossa Senhora das Grotas, e realmente é algo que nos deixa felizes, muito felizes com todo esse nosso caminhar, né? Estamos sempre dispostos a receber com bom
agrado esse convite. Jeane. Como o Ricardo falou, quer dizer, ele já falou tudo. Mas assim, eu quero dizer que desde que a gente casou em 2000, a nossa vida tem tomado um rumo bem diferente. Muito bom, porque assim, nós começamos, de fato, eu, mais ainda, servir a Deus com muito amor e alegria, sem ter obrigação de nada. E com essa nossa caminhada, sem querer, e os nossos filhos observando no andar, assim, logo que Silvia nasceu, começou observando. Silvia, com um mês ia para a igreja. Eita. Ricardo, um mês. Eu trabalhando, e Ricardo ia para a igreja, as novenas, terminava as novenas e ia me buscar sempre com ela. Ela nunca chorou, nunca deu trabalho, nunca deu chilitos. Sempre foi uma menina comportada, né? Assim, e quando ela quis, na caminhada dela, pedir, eu vou até adiantar aqui, para ser coroinha, falou para mim, mãe, eu quero ser coroinha. Eu disse, não, minha filha, você ainda é muito nova. Ela tinha 10 anos. Mãe, mas eu quero ser. Aí o padre Josemar foi e disse, não, mas se ela quer, pode, ela não já vai fazer a Eucaristia? Não já vai receber a comunhão? Eu disse, sim, então deixe. Foi. Quando meses espero, mãe, eu vou entrar, vou ser cerimoniária na época, né? Porque hoje não existe mais. Eu disse, mas minha filha, é muita responsabilidade. Mãe, mas eu dou conta, de fato. Deu conta e faz o serviço muito bem feito. Sozinha, e se precisar dela, ela faz e muito bem feito. Porque se aprendeu direitinho, não vai esquecer nunca, né, padre? Com certeza. Assim, eu lembro não? muito bem deles no altar. E logo em seguida, o irmão, por ver ela servindo, foi também, quero e quero. E aprendeu também a servir bem direitinho com ela. E Precisando aí, dele, ele também ajuda. Isso, exatamente. Inclusive, Padre Diego, eu hoje estava aqui próximo do horário do almoço com eles dois, já estava trabalhando, e eu disse a ele, olha, esses chamados de Deus, essas coisas, elas realmente vêm nos momentos que realmente nós estamos necessitando. E com essa pandemia, não é, para que se evite o contágio, né? Então nós estamos tendo todas as celebrações transmitidas, né? Via Facebook. E hoje nós recebemos um convite para já servirmos agora no próximo domingo na Catedral, eu, Jeane, Silvia e Vinícius, como coroinhas, e acredito que nós no corpo litúrgico. Então, isso daí são bênçãos, né? São bênçãos que realmente Deus proporciona para as nossas vidas, né? Sim, verdade. Tem aquele dizer do Papa João Paulo II que eu acho muito bonito, né? Família que reza unida permanece unida. Então, Verdade. como é bonito a gente ver uma família inteiramente engajada na igreja, né? Saber que é na família que a gente aprende os primeiros valores, é na família que a gente aprende as primeiras orações, é na família que a gente vai aprendendo também o que é certo e o que é errado, né? E a gente louva a Deus por encontrar uma família assim como vocês. Mas eu gostaria de ouvir os meninos agora. Silvia, diga aí um pouquinho quem é você, o que você faz, que série está estudando. Ela quer ser madre. Não é, né? Meu nome é Silvia, tenho 17 anos, estou no último ano do ensino médio. Estou estudando muito, né, vestibular. E como minha mãe já adiantou, desde pequena, meu pai também me contava que eu com um mês eu já ia para as novenas. E eu sinto que eu sempre tive a proximidade, assim, o sentimento de gostar de ir para a igreja. Tanto que quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu ingressei no grupo da infância missionária. Que para mim, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida na igreja, também como coroinha. Mas na infância eu tive momentos muito bons, que eu lembro até hoje, assim, de momentos de eu servindo, dos momentos de oração. E depois foi quando eu ingressei nos coroinhas, por vontade, como eu falei, minha vontade própria também. E saí, acho que já estava velha já. Tá passada ainda não. Aí saí, mas como meu pai e minha mãe falaram, eu de vez em quando preciso de ajuda, estou lá para ajudar.
Ô, Silvia, e o que foi que te motivou a ser coroinha? Assim, a vontade de ser coroinha partiu de quê? Primeiro porque quem me chamou foi Ana, que ela era a coordenadora do grupo da infância. Os filhos dela já eram coroinhas. E aí ela falou, você não tem interesse não em ser coroinha? Eu, não, mas eu tenho vergonha, não sei o quê. Mas aí depois do momento, não, eu quero ser. Aí pronto, aí a gente foi, falou com a Josemar, falou com a Dona Iraci, e aí eu comecei. Aí cada vez mais fui gostando do serviço. Que coisa boa. E o Vinícius? Bom, meu nome é Vinícius, tenho 13 anos, faço o 8º ano do ensino fundamental e sou coroinha da catedral. Uhum. O que te motivou a ser coroinha? O que te motivou a ser coroinha foi por causa da Silvia ou você teve uma vontade própria? Assim? Vendo ela não estar servindo aí. E seguiu os passos da irmã. Seguiu bem direitinho. Apesar da família ser tímida, viu, padre? Né? E todo mundo é tímido, menos Silvio e Ricardo. Nada de timidez. Nada disso. Bate-papo bem legal. Eu até sugeri ao pessoal da comissão, não é? Que a Tânia está sendo a nossa diretora, a nossa produtora. Tânia e Eduardo estão fazendo um trabalho fantástico. Nesses 5 meses de pandemia, ela tem feito um trabalho fantástico com essas redes sociais e essas mídias digitais. Todo dia ela aparece com uma mídia diferente e a gente agradece demais a Deus pela oferta de vida de Eduardo e de Tânia também em prol da pastoral familiar. Veja bem, uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 4, ela também norteia um pouco esse nosso encontro, né? Quando o Senhor diz, és precioso a meus olhos, eu te amo. Muitas vezes a gente acha que falar do amor de Deus é uma coisa extremamente óbvia. Todo mundo sabe o que é o amor de Deus. Todo mundo pode até saber, mas talvez poucas pessoas usufruam desse amor e percebam esse amor. Porque, imaginemos, meus queridos, se a humanidade conseguisse perceber a profundidade e a grandeza do amor de Deus, será que a gente teria tanta guerra no mundo? Será que a gente teria tanta corrupção no mundo? Será que a gente teria tanta coisa desagradável no mundo? Tanto egoísmo, não é? No mundo? Tanta inveja no mundo? Será que a gente ia ter? Claro que não. Se todo mundo conseguisse perceber essa grandeza do amor de Deus, a gente teria um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. E o importante é a gente saber que é a alegria de amar e ser amado. Por quê? Vocês também foram amados e chamados por Deus. Quando a gente fala de vocação, a gente está no mês das vocações, nós não queremos falar apenas de padre, freira, não é? De religioso, de religiosa, de seminarista, não. Quando fala de vocação, o Papa Paulo VI já dizia que toda vida é vocação. E a vocação que vocês abraçaram, o matrimônio, a família, é também uma vocação. Uma vocação que precisa, acima de tudo, ser bem vivenciada. Uma vocação que precisa ser alimentada, como todos os outros estados de vida, como todas as outras vocações. E no nosso subsídio da Hora da Família, da Semana Nacional da Família, nós temos algumas perguntinhas e essas perguntas eu vou fazer para vocês. Quais os medos que atrapalham a nossa resposta ao chamado de Deus? Deus nos chama, certo? Mas quais são os medos que eu tenho para que eu possa concretizar esse chamado? Padre, eu inicialmente, depois eles tecem alguma coisa a respeito, eu acredito que um dos maiores medos não como antes, como na minha época, na nossa época, quando nós começamos essa caminhada, eu acreditava que o maior temor que nós tínhamos era o de exposição. Era aquela coisa de que forma, né, a nossa comunidade, a nossa família, os nossos amigos, entre aspas, iriam nos ver.
Ah, mas aquele Silvio e Ricardo, aquela Jeane, jovens que gostavam de uma festinha, gostavam de isso, de aquilo, e agora... Então, assim, no início, eu acredito que Jeane vai concordar comigo, nós nos preocupamos muito com esse medo. Ah, eu tenho medo de servir a um Deus que é justo, que é misericordioso, porque alguém vai me criticar por isso. Então, isso criou um certo medo. E aí nós resolvemos fazer o seguinte: vamos deixar de lado as opiniões e vamos nos agarrar às informações. Quais informações? A de que Deus é justo, Deus é bondoso e Ele realmente Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele não simplesmente quer que nós estejamos nas missas, estejamos nas caminhadas, nas novenas, nas procissões. Não, Ele quer muito mais do que isso de cada um de nós. E é como você mesmo falou, falar do amor de Deus, às vezes, é fácil, mas viver esse amor não é fácil, porque nós ainda nos apegamos muito às coisas da terra, esquecemos muitas coisas do alto, como dizia o saudoso Padre Léo. Então, eu acredito que quando nós passarmos a enxergar o nosso irmão, a nossa irmã, com bons olhos, né, com os olhos da alma mesmo, eu acredito que nós deixaremos mais esse medo, esse temor, né, de andarmos juntos, caminhando, sempre partilhando, né, esse serviço, né, porque tanto no conselho paroquial, tanto no altar, eles servindo como coroinhas, tanto o nosso trabalho de pastoral familiar, quanto outros serviços, são dons, né? São talentos que Deus realmente nos oferta, nos proporciona, e nós temos que realmente fazer algo para isso, né, ser eterno e não momentâneo. Porque eu acho que um dos temores também é que às vezes as pessoas começam e não continuam. Começam e não vão adiante. Desistem por cansaço, por achar que o padre falou isso, é comunista, o outro falou aquilo, é capitalista, o bispo isso, e o dízimo está indo para onde, e as ofertas estão sendo, né, depositadas em quê, ou investidas em quê. Então, assim, quando nós passarmos a enxergar o nosso irmão mais fragilizado, aquele oprimido, aquele que realmente está ali excluído, com bons olhos, né, e abrimos o nosso coração. Uma coisa que me chama muita atenção é aquela imagem que tem o Cristo batendo numa porta. E quando você observa, a porta ela não tem fechadura, ela não tem maçaneta pelo lado de fora. Ou seja, o Cristo só vai entrar se quem estiver lá dentro abrir. Então, essa porta é o nosso coração. Então, desde 2001, quando nós resolvemos realmente entrar, perder o medo, nós perdemos esse medo hoje, como eu disse no início, né, aqui da nossa live, hoje, difícil é nós dizermos não aos serviços. Sempre, sempre, sempre estamos dispostos a dizer o nosso sim. Deixar eles falarem um pouquinho, porque senão... Você já falou tudo. Jeane não vai complementar nada, nem Silvia, nem Vinícius? Não, como ele disse, no meu caso, assim, foi muito a minha timidez. Eu sempre fui muito tímida, ainda sou hoje. E quando eu lembro muito bem quando me chamaram para ser cerimoniária, e eu tinha aquela vergonha de ter que estar ali na frente de todo mundo, de ter que estar conversando, de estar ali na frente. Então, eu acho que era meio que um bloqueio, mas eu nunca, como pai me disse, eu nunca disse não. Nunca deixei esse medo atrapalhar o meu serviço. No meu caso, assim, geralmente quem diz sim é Ricardo. Ele recebe o convite, Jeane, nos convidaram para isso. Ricardo, você já respondeu?
Ele disse, não, estou esperando você. Eu disse, mas você está esperando, se eu disser não, você fica triste. E se eu disser sim, você vai amar. Então tem que ser assim, né? Mas sabendo que a responsabilidade todas eu jogo sempre para ele. Porque como ele é mais comunicativo, ele gosta mais de falar. Porque no meu caso, eu sou tímida, pode não parecer. Mas assim, assim, eu estou bem à vontade porque eu estou em casa. Mas se eu estivesse num local, eu tivesse de gente me olhando, eu nem olhava. Porque eu sou tímida. Mas assim. No estúdio, por exemplo, teria dificuldade. Esse está bem acolhedor. Aí assim, como é assim, como o Ricardo diz, é um chamado de Deus. Assim, Deus, ele parece não, eu tenho certeza. Ele cuida da gente, ele sabe quais são as palavras que a gente tem que falar na hora, mesmo que a gente não saiba. Ele providencia tudo. E tudo acaba dando certo. Como hoje. Eu disse, Ricardo do céu, eu não vou conseguir. Vai, mas você não precisa falar nada nisso. Então tá certo. Só você fala. Mas aí, ó. Acabei, estou falando, graças a meu bom Deus, ó, Jesus misericordioso está aqui, ó, nos orientando. É porque né? assim, a gente tá falando justamente disso, porque assim, eu acho que o Silvio falou no começo uma coisa bem interessante, as pessoas perguntando, cadê vocês nas festas, né? No social, assim, que às vezes as pessoas acham que o fato de trabalhar, uma família estar engajada na igreja, ela perde a vida social. E na verdade não é isso. Pelo contrário, a vida social também é importante para a vivência familiar. Quando eu era catequista de Crisma, lá em Petrolina, eu dizia sempre isso aos meus crismandos, porque alguns outros catequistas anteriores, eles passavam e diziam assim, domingo vai ter tal coisa, e a crisma era dia de sábado. Aí você não faz nada dia de domingo, padre, assim, não, dia de domingo é dia de vocês ficarem com as famílias, porque é importante. Às vezes a gente preenche, cai num ativismo muito grande, e a gente perde a oportunidade de vivenciar o espaço familiar. Não é? Então, não, eu vou ter um compromisso para fazer e tal, mas eu tenho um compromisso com a igreja também. É buscar casar as duas coisas, que dá muito certo. Não é? O João Oliveira está aqui dizendo, o João Dival está dizendo aqui, o maior desafio de ser uma família orante é acreditar que possamos, talvez, semear em terrenos férteis e levar a palavra para as famílias que mais precisam. Quantas famílias precisam ser evangelizadas? Passou aqui também Gisélia e Mazinho, um abraço para eles, não é? Falando inclusive também de vocês. Passou nosso bispo, Dom Beto, dizendo que tem um carinho muito grande por vocês, né? Silvio, Jeane, Silvia e nós por ele também. Vinícius, né? Então a gente perceber que essa dinâmica ela não vai nos atrapalhar, gente. Você que participa da igreja, não pense que pelo fato de você estar participando da igreja, vai acabar a sua vida social, vai acabar a sua viagem, o churrasquinho na casa do amigo, o banho de piscina, a ilha. Não vai acabar. Agora, contanto que você saiba dosar as coisas, né? E o Silvio falou uma palavra bem interessante, eu queria até mesmo que você pudesse aprofundar isso. Você falou sobre a questão da exposição, né? Vale a pena se expor para Jesus? Sim. Ou por Jesus? Por Jesus, sim. Bem lá atrás, né, logo quando nós nos casamos, nós moramos ali um ano, foi no bairro Alagadiço, ali na Cícero Feitosa. Então, o nosso casamento foi lá. À época ele era diácono, que era Padre Gilvan, foi ele, né, que esteve conosco, né, e foi ele quem foi a testemunha, né, padre, assim? Então, o delegado, a pessoa autorizada para exatamente. a celebração, porque os ministros do sacramento do matrimônio são justamente os noivos, né? Exatamente. E foi uma celebração muito bela mesmo. E assim, morávamos ali ao lado do Cosminho, e não íamos nem às missas aos domingos. Por quê? Porque sábados e domingos eram os únicos dias que nós tínhamos para sentarmos com os irmãos, com os cunhados, com os amigos, as festas de finais de semana. E nós ainda não tínhamos realmente mergulhado nessa fonte que é Deus.
nós ainda não tínhamos mergulhado nessa fonte. E daí por diante, se expor só nos trouxe benefícios. Os benefícios são incalculáveis. E como você mesmo disse, não é porque a família tem um engajamento numa determinada comunidade, numa determinada paróquia, ela está isenta de terremotos, maremotos, tsunamis. De maneira alguma. Agora, quando ela está embasada, quando ela tem um alicerce, e é o Cristo, e é Maria, ela se sobressai. Ela realmente, ela consegue passar por esse mar revolto e chegar lá na frente com fôlego. Mesmo que ela tenha engolido bastante água, mas ela ainda chega lá na frente com fôlego para dizer assim: Senhor, como foi bom passar por essa tribulação, porque eu saí mais fortalecido, minha esposa está mais fortalecida, e os nossos filhos, vendo isso, um dia serão homens e mulheres de bem. Porque eu sempre digo a eles, não existe exemplo maior para um filho, para uma filha, do que os seus próprios pais. Seja em qualquer aspecto. Até porque a primeira igreja é a família. É a igreja doméstica, entendeu? E como Silvia disse, ela com 1 ano de idade, nós não perdíamos uma terça-feira de novena perpétua na catedral. Com um mês. Então, ela com 1 mês, Vinícius também, logo que nasceu, cresceu um pouquinho, a gente engajando também, porque eu acho que dessa forma, você planta a semente, como o irmão falou aí. Temos essa dificuldade, às vezes não sabemos que solo vai ser realmente o bom para plantarmos essa semente, mas eu acredito que se nós plantarmos com amor essa semente, Deus ele vem e o restante é com ele. Ele chega, coloca a mão e diz bem assim: colham o que vocês souberam plantar. Eu acho bonito porque, assim, Dom Helder dizia uma coisa bem interessante, né? Numa de suas frases emblemáticas, ele dizia que ninguém chega ao domingo da ressurreição se não abraça a sexta-feira santa. Né? Então, quanto isso é importante para a gente também. Saber que mesmo estando na igreja, nós não estamos imunes a tantas outras coisas, né? Nós não estamos imunes à morte, à vivência do luto, a uma vulnerabilidade emocional, né? Uma vulnerabilidade... qualquer outro tipo de vulnerabilidade, nós não estamos livres disso, né? O que vai importar para nós, que temos essa experiência profunda do amor de Deus, que acreditamos na sua misericórdia e bebemos dessa fonte, é justamente perceber como nós iremos encarar isso. É a lente do cristão que entra em cena, né? A forma de eu perceber as coisas à luz do Evangelho, à luz de Deus. Não é? Enfrentar esses problemas e essas tempestades justamente olhando para esses determinados exemplos e para essas coisas. E saber que mesmo em família, nós também somos chamados, a família também é chamada a ser extremamente lugar de santidade. E que bom que o pai e a mãe conseguem ainda formar, não é? E transmitir valores aos filhos. Isso é bastante importante. Agora, vocês disseram aí da alegria que vocês têm de verem os filhos de vocês na igreja. É comum que as famílias também elas ficam bastante felizes quando vê um padre. Olha, a mãe do padre, que coisa linda. A irmã do padre, a mãe do bispo. A família do bispo está aqui visitando a gente. Olha que coisa bonita. E aí, vou agora para a segunda pergunta. É bonito você ver um filho padre, uma filha freira na casa dos outros. E se o filho de vocês, se a filha de vocês e o filho de vocês manifestasse o desejo de consagrar a Deus? Silvia dissesse assim, olha, eu quero ir para o convento, e Vinícius dissesse, olha, eu quero ir para o seminário e eu quero ser padre. Qual seria a reação de vocês?
Quer responder? Eu ficaria muito feliz. Eu também. Assim, Pablo, eu sempre gosto de retornar um pouquinho no tempo, né, para justamente justificar que nós nem sempre tivemos esse pensamento. Quando nós nos casamos, quando ainda namorados, então eu contei um pouco da minha vida para a Jeane, ela contou um pouco da vida dela para mim, as nossas aflições enquanto família Almeida, as aflições dela enquanto família Benevides, enfim, sempre procuramos ter essa troca de informações e não troca de opiniões. E eu sempre dizia a ela o seguinte, eu disse, olha, Jeane, quando nós nos casarmos e tivermos a nossa filha, porque vai ser menina, aí ela disse, você tem bola de cristal? Eu disse, não, eu estou dizendo, eu brincava muito com isso. Eu disse, olha, porque eu quero dar o nome da nossa filha, para a nossa filha, o nome da minha irmã, que eu não cheguei nem a conhecer. Ela passou mais velha do que eu, que tinha o nome de Silne. Né? A nossa irmã era apenas Silne, e ela é Silne Carolina. Então, nessa questão de sempre brincar com ela e tal, e aí nasceu Silne, né? E veio crescendo e a gente começando a realmente a deixar, não querer deixar os finais de semana, como eu falei anteriormente, para poder ficar com os amigos e tal. E ela crescendo e o pessoal sempre, Ricardo, Silvio, Jeane, e aí essa mocinha quando crescer, hein? Arrumar um partido, que nada, minha filha vai ser freira. Mas assim, era aquela coisa sempre de brincadeira mesmo, não, vai ser freira. Até hoje eu brinco com ela assim, bastante, mesmo com seus quase 18. E depois da nossa caminhada, de mãos dadas, eu e Jeane, juntamente com eles, e nós sabemos o quanto somos carentes de padres e de irmãs, de freiras. Somos muito carentes. Então, hoje, eu já brinco, mas brinco com seriedade. Tipo, Cicília, ela tem um grande sonho, ser médica. Aí, às vezes, eu brinco assim, você pode ser médica e depois... Ela, não, pai, eu quero ser mãe um dia. Vinícius, pai, eu quero ser engenheiro, mas você pode ser engenheiro e padre. Eu dei até o exemplo de Gilvan. Padre Isso, Gilvan. ele é advogado, é professor. Advogado, né? E quantos outros mais, não é isso? Então, assim, hoje, de coração aberto, eu não ficaria nem 1% triste. Pelo contrário, ficaria 100% alegre se a vocação deles, de Vinícius, fosse para o sacerdócio e Sínia também enveredar pelos sonhos. Eu ficaria muito feliz. Isso é porque, às vezes, assim, a gente encontra muito isso, né? Olha, padre, eu acho muito bonita a vocação do senhor, eu acho bonita a vocação do bispo, da freira, mas meu filho lá de jeito nenhum, né? Algumas pessoas falam isso. Eu acho interessante a gente dizer aqui um comentário que o nosso bispo colocou, parabenizando a pastoral familiar da Diocese de Juazeiro pela iniciativa, né? Pela semana especial da família, e agradecendo a Silvio, Ricardo, Jeane e filhos pelo testemunho de família cristã que edifica uma igreja doméstica. Então, esse é o recado do nosso bispo diocesano que está nos acompanhando. Um abraço para Dom Beto. Né? Isso. Vamos lá. E, vem cá, Silvia, e se você mudasse o percurso e fosse freira, toparia? Se fosse a vontade de Deus, acho que sim. Gostei da resposta. Essa menina tem futuro. Por mais jovens assim na igreja. Gostei da resposta. E aí, Vinícius? Bora ser padre. É a mesma coisa de Silvia. Como é? Não entendi. Mesma coisa de Silvia, se fosse chamar de Deus. Se for a vontade de Deus também, né? É. Um padre engenheiro seria tão interessante para as obras das igrejas, das paróquias, das capelas. Seria muito bom uma freira médica para fazer atendimento nas comunidades. O nosso sistema de saúde é tão... Seria bem interessante. Ficaria bem interessante, hein?
Hashtag fica a dica, hein? Não é nada forçado, viu? É só dizer. Vontade de Deus para vocês. Mas eu vou rezar. Vocês, como família, a nossa última pergunta. Como é que vocês analisam hoje o panorama de família que a gente encontra, né? Vocês acham que a família, ela tem servido ao Senhor, tem servido a Deus com a verdadeira vocação cristã? Antes da resposta, o Dom Beto botou uma coisa interessante aqui. Irmã Silvia, amanhã é dia de Santa Clara. Seja Clarice. Ô, Dom Beto. Então, vocês acham que a família tem tido espaço? Acho que o autor quis dizer justamente isso. Tem espaço para a família hoje? A família hoje tem dado espaço para Deus, para as coisas de Deus? Acho que com essa pandemia, sim. Padre Diego, eu até peguei, já fazendo também aqui uma propaganda. Quem ainda não adquiriu, adquira. Amor Letícia. Adquira. Quem ainda não tem, adquira. Como vocês e muitos outros têm, às vezes, o seu livrinho de cabeceira de autoestima, para elevar a autoestima, não deixem de ter esse aqui. Não é para autoestima, não. Isso aqui é um chamado para que nós possamos viver o verdadeiro amor, o amor em família. E eu deixei até aqui um ponto para ler rapidinho. A realidade e os desafios das famílias. O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Inúmeras são as análises feitas sobre o matrimônio e a família, sobre as dificuldades e desafios atuais. É salutar prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história, através dos quais a igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda. Só um momentinho. Por outro lado, há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado, que desvirtua os laços familiares. Então, o que eu percebo, Padre Diego, irmãos e irmãs, minha família, que hoje certos pais, certas mães, certos filhos, eles estão se desvirtuando. Muitos engolindo goela abaixo tudo que as emissoras, né, as redes sociais querem impor. Então, eu acredito que o bem maior que nós temos e que devemos sempre ter isso em mente é o de evangelizarmos outras famílias. Mas como em período de pandemia, dando o exemplo, convocando outras famílias para se tornarem igrejas domésticas, as dificuldades são tamanhas, né? Homens e mulheres, pais, mães, filhos, se desvirtuando. É aquilo que eu disse lá no início. Ele começa e não conclui. Ele vai e já quer voltar. Ele não quer, ele só quer suavidade. São pessoas que acham que somente os seus caminhos devem ser sem chuvas, sem sol quente, somente de bonanças. E nós sabemos que não é bem assim. Então, acredito que o grande chamado hoje para nós, enquanto família, é não perdermos o foco. Qual é o foco? A missão que Deus nos mandou. Vão e evangelizem, da forma e no tempo de cada um, sem acelerar, sem frear demais, mas no seu devido tempo. Porque, como eu disse, muitas pessoas hoje
ainda se apegam muito às opiniões. O que o padre, o que o bispo, o que a irmã, o que o sacristão, a sacristã, e eu só sei apontar, enquanto pai, só sei criticar o filho do meu vizinho, porque aquele vizinho, o filho do meu vizinho, dia de sábado eu quero dormir e ele só fica jogando bola na porta. Aí bate bola no portão da minha casa, vai lá, senta, põe a cadeira na porta, quando a bola vier, segura a bola, vem cá, meu tio, senta, conversa. Aqui mesmo, nesse bairro que nós moramos, no Jardim Flórida, nós temos muito isso, padre. Muitos moradores que, infelizmente, criticam muito as crianças, mas não vão lá no poço daquela família saber se a água está pura, se está clara, se está muito escura, se está cheia de lama. Todo mundo quer chegar primeiro para beber da água limpa. Quer chegar, não, eu tenho que chegar primeiro, porque se eu chegar primeiro, eu bebo da água limpa. Quem vier depois de mim, que se engasgue com a lama. Então, eu acho assim, que nós hoje, nós nos preocupamos muito em abraçarmos o maior número de irmãos e de irmãs, de pessoas, e irmos juntos, beber dessa mesma água, dessa água limpa, sem estar um na frente, sem estar outro atrás. Sabemos que vai ter os retardatários, que são justamente aqueles que estão no comodismo e achando que, né, é no tempo deles, como eles querem. E uma das coisas que mais, eu não digo acelera, mas é algo que realmente nos deixa mais felizes, é o entendimento do irmão tempo, como o Dom Beto sempre usa esse termo. Eu acho formidável quando ele se dirige à chuva, ao sol, como irmão e como irmã, a lua, irmã, lua. Então, o irmão tempo, ele não deve estar na nossa frente, nem nós estarmos na frente dele, mas é ali, paralelo. E esse irmão tempo são os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos familiares. Então, assim, quanto mais nós nos preocuparmos em promovermos essa paz em comunidade, quanto mais nós nos preocuparmos em olhar realmente que tipo de água nosso vizinho, nosso irmão está consumindo, eu acho que nós vamos evoluir muito, muito mesmo. E uma das coisas que está servindo muito é essa pandemia agora. Eu acho que assim a palavra do momento, e as pessoas têm muito usado, né, é empatia. Mas para nós cristãos, a empatia, a palavra empatia, ela tem que ir além. Né? O cristão deve ser movido pela caridade. Caridade essa que é movida pela compaixão. Né? Ou seja, a dor do outro, ela também me incomoda. A dor do outro, ela não me deixa indiferente. E o que a gente vê é um mar de indiferença muito grande na nossa sociedade. Né? Quando morre alguém, menos um, não é mais um. Isso não pode acontecer. Nós não podemos compactuar dessas coisas, independente de quem fale. Mas a nossa consciência cristã, ela apela para um outro lado, justamente o lado da gente ter a capacidade de saber que não é apenas mais um ou menos um, né? Mas, acima de tudo, é uma vida. Hoje, por exemplo, eu gostaria de partilhar com vocês uma coisa que comoveu o meu coração, e eu fiquei bastante tocado por isso, né? Os nossos queridos membros também da Comissão Diocesana, Aninha e Berg, Aninha perdeu o irmão ontem, né? O Hamilton. Ele morava aqui no Alto da Aliança, uma pessoa muito boa, só lembro de Hamilton, sorridente. E assim, ele ficou alguns dias internado e ontem à noite chegou a falecer. Mas, devido a esses protocolos de pós-morte, né, de morte, a família não fez velório. O carro da funerária estava sendo escoltado por outros carros da polícia, porque ele era militar. E eu fui resolver umas coisas hoje, passei assim, quase na mesma direção, do outro lado da pista, naquele cortejo.
E o quanto eu fiquei, assim, emocionado por saber que eu vi Bernie passando com a Aninha no carro, e assim, deram uma volta aqui pelo bairro, pela Vila Tiradentes, também aqui pelo Alto da Aliança. A capacidade permitida de pessoas no cemitério seria apenas 10 pessoas. Então, assim, você não vê mais o corpo, você não tem mais um velório digno, a pessoa morre e fica o quê? Né? Esse vazio, essa coisa grande que a gente vê, e é muito triste, sabe? Muito triste. Nós rezamos por ele. Eu fui ontem também na casa da família, mas a esposa ainda não tinha chegado. E o quanto a gente vê assim que é difícil, sabe? Ontem um dia tão emblemático, Dia dos Pais, né? Algo tão bonito de celebrar, né? De repente ele tem um filho pequeno, o Hamilton Eduardo, 10, 11 anos, mais ou menos, e depois ele se tocou que o pai dele tinha morrido, né? Ele até comentou com o irmão dele, ele disse assim, eu vou passar uma semana sem assistir às aulas online da minha escola. Por quê? Porque meu pai morreu, me dá um abraço. Olha só, né? Então, assim, que a gente não perca a oportunidade, como família, de se reunir sempre, de estar assim junto. Olha que coisa bonita, olha que quadro lindo esse, né? A família unida, junta, ao redor da palavra de Deus, vivenciando a igreja doméstica. Isso é que é bonito, isso é que é importante. São esses exemplos, são essas imagens que nós queremos guardar no nosso coração, na nossa alma, e as imagens que a gente quer divulgar. Tem muita gente divulgando coisa feia, notícia, morte, muita coisa desagradável. Então é necessário que a gente seja mensageiro da esperança e da paz, principalmente a família. Famílias, não permitam que, de forma alguma, vocês possam terceirizar aquilo que é missão de vocês, educar, formar na fé, os valores humanos, cristãos, a solidariedade, é dever de vocês. Não admita que uma super nani venha na sua casa colocar ordem, porque quem deve colocar ordem na sua casa é você. Não perca esse momento, não é? E a gente, às vezes, muitas vezes, tem aquele ditado que diz assim, a família só se reúne quando morre alguém. Isso é muito triste, porque a gente perde a capacidade de vivenciar o amor. Quantas famílias estão, nesse período de pandemia, elas estão até agradecidas pelo fato de estar vendo os pais, não é? Estar vendo com mais frequência o irmão. Porque, na verdade, diante da nossa correria toda, a gente termina virando uma família, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu espaço. Então, que essa imagem de vocês, essa imagem de estarem os 4 no sofá, né, nesse bate-papo tão legal da Semana Nacional da Família, que seja a imagem que a gente possa guardar no nosso coração. E você que está nos acompanhando e está se preparando para constituir uma família, ou acabou de constituir uma família, eles não são melhores do que você. Eles não são mais santos que você. Mas há uma coisa bonita, que as famílias, elas buscam essa presença de Deus. Então, o quanto isso é importante para a nossa família, para a nossa vida. E, às vezes, as pessoas têm um comentário também bem interessante. Padre, como é que você pode falar de família se você não é casado? Sim, e a gente veio de onde? De uma família. Então, as realidades, as alegrias, as dificuldades, não é? Os ensinamentos, a gente também vem dessa família. Então, eu quero muito agradecer e louvar a Deus hoje pela presença de vocês, pelo sim de vocês. Edileus está dizendo aqui para a gente que quando a gente diz sim a Deus, Ele nos capacita e nos conduz, mesmo que às vezes as pernas tremam. É verdade, Edileus, mesmo que dá aquele custo de pio rapidinho, mas a gente fica feliz. A gente fica feliz. Oi? Só mais uma coisa. O que eu tenho para falar é que nesse período de pandemia, esses 5, assim, primeiro, quando começou em março, foi o isolamento total. Esse isolamento tem feito, nos tornando, aliás, tornou as famílias mais unidas, né? Porque se está isolado, não pode sair, famílias que, pai ou irmão que não se falava, um primo, um tio que tem alguma queixa que não gostava, querendo ou não, se uniram mais. Porque se está em isolamento, não pode estar saindo para ali, para lá, mas pode ficar junto em família, seja rezando, conversando, ou tomando um suquinho, qualquer coisa dessa assim, mas eles estão unidos. Essa pandemia, na minha opinião, eu acho que ela veio, infelizmente,
não, vamos dizer felizmente, né? Para unir mais as famílias que estavam mais afastadas. Eu acho que isso aconteceu também. E Silvia e Vinícius, como é que vocês viram essa experiência de igreja doméstica? Diga aí um pouquinho para a gente. Vai, cara. Vai, Carol, fala. Não, dos ensinamentos que eles me davam, desde O que você tira? O que foi que você viu, assim, de positivo, assim? Porque de negativo a gente já ouve muita coisa, né? Eu queria saber de positivo. Vocês são 2 jovens, um adolescente, né? Já está caminhando para a juventude, você é uma jovem. Essa experiência de igreja doméstica, de isolamento social, mas, na verdade, de uma convivência maior familiar, o que isso tem te ensinado? O que tem sido bom durante esse tempo? Assim, eu não notei aquela diferença enorme, porque eu acho que a gente sempre teve essa união aqui em casa. Vai falando nessa questão de deixar de ir para certos lugares, as pessoas acharem que a gente não ia para muitos lugares. Eu lembro que meus sábados mesmo era sempre dedicado à crisma e à missa. Então, eu raramente saía, e no domingo, principalmente, quando eu saía, era raro. Mas eu passava muito mais tempo em casa, então eu sempre tive o costume desse convívio, de a gente estar conversando. Quando a gente tem a oportunidade, a gente estar rezando um texto, fazendo oração, e todo dia aquela conversa. Acho que não tem um dia que a gente não passa aqui em casa sem falar sobre Deus, sem falar sobre Jesus e Maria, então isso é muito bom para mim. Dá saudade da gente ir para a igreja. Dá saudade de ir para a igreja, Vinícius de servir. E aí, Vinícius, o que é que tem sido para você? Não vale dizer a mesma coisa da Silvia, não. Você tira disso, esse isolamento. Responda. Olha para eles. É muito estranho isso para mim, porque sempre a gente ia para a igreja nos dias de sábado. Aí ficar em casa para participar de uma missa. Assistir, né? Assistir. Assistir literalmente. É diferente. É diferente. Assistir literalmente, né, Vinícius? A missa. Pois é, então, neste clima de fraternidade, mais uma vez agradecendo ao sim de vocês, Jeane, Silvio, Silnia e Vinícius. Muito obrigado pelo sim de vocês. Vocês estão aí, está todo mundo dentro de casa, não é? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa corrente de abraço assim, ó. Na hora. Isso. E eu vou chamar a Daiane e o Alê para a gente rezar um pouquinho, né? Para a gente fazer um momento de oração pelas nossas famílias. Gostaria de chamá-los, que a Alê fizesse aquele solo no violão, a gente pudesse aí de onde a gente está, fechar os nossos olhos, não é? Sentir a presença do outro, da outra que está do nosso lado, não é? Isso. E vamos nos colocando na presença de Deus, né? Esse Deus que também quis nascer numa família, esse Deus que também é família, essa família que é a centelha divina na terra. E nós queremos apresentar todas as famílias que fazem parte da nossa pastoral familiar, que com seu sim tem abrilhantado tanto o reino de Deus na nossa igreja particular, aqui da Diocese de Juazeiro, na Bahia. Mas, de forma muito especial, nós queremos apresentar aquelas famílias que passam por dificuldades. Sejam as famílias que estão em dificuldades sociais, sejam as famílias que estão em dificuldades emocionais, pelas famílias que estão vivenciando o luto, mais uma vez, apresentando os nossos queridos Berg e Aninha que perdeu seu irmão hoje, não é? E todas as famílias, para que neste momento sejam visitadas pelo amor de Deus, sejam visitadas pela misericórdia divina, sejam visitados principalmente, não é? Para que esta esperança, o evangelho de ontem nos falava muito isso, né? A questão da esperança. A esperança, ela não decepciona. Coragem, eu estou aqui, não é? Não é um fantasma. Ele está no meio de nós, mesmo dentro dessa agonia, mesmo dentro desses dias incertos que nós estamos vivendo.
o Senhor está conosco. E eu pediria a eles agora para cantar uma canção, para que essa nossa oração ficasse mais incrementada, para que essa nossa oração ficasse mais intimada, também agradecendo pela presença desses dois queridos, a Lei e Dai. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Vocês têm nos ajudado muito. Daiane e a Lei, filhos lindos, Deus os abençoe. Antonélia Oliveira. A gente fala em Antonélia, a gente lembra de Jefferson também. Vamos cantar um pouquinho? Entende que melhores amigos são aqueles que estão em casa, esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso chegar ao teu lado, vão estar para te acolher e te amparar. Não há nada como um lar. Tua família volta pra ela. Tua família espera. Para o teu lado sempre está. Tua família volta pra lá. Tua família não te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. Vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza te meu desejo engane o teu coração. Só Deus não é isso. Ao teu lado vou estar pra te acolher e te amparar. Não há nada como tua família volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, Mãe das Famílias, Rainha das Famílias, a Sagrada Família de Nazaré, na verdade, que abençoe e proteja todas as famílias que nos acompanharam aqui, todas as famílias do mundo inteiro. Nunca percam esse gosto de estar juntos, a alegria do estar juntos. Isso é muito bonito e é o que fortalece também a nossa caminhada como família. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres,
Bendita Santa Maria, Mãe de Deus. nós pecadores, Sagrada Família de Nazaré. A Nossa família. Dai e Alê, muito obrigado pelo sim de vocês também, por ter nos ajudado. Amanhã estaremos de novo, né? Isso? Isso. Amanhã estaremos de novo. Não é? Muito obrigado mesmo. Vocês são um casal fantástico. Tá faltando só o casamento, né? A igreja, sim. Esse casamento vai sair. Esse casamento tem que sair, gente. Não é? E falar da pandemia. Então vamos falar aqui para todos ouvir. A gente queria que fosse agora no próximo dia 21, mas infelizmente, por conta da pandemia, a gente vai ter de esperar mais um pouco. Depois, quando passar a pandemia, no primeiro dia útil da pós-pandemia, vai ter que casar, tá? Sim. E também, mas estamos vez... Oi? Estamos cientes. Ah, sim. Certo, beleza. Vamos lá. E agradecer mais uma vez à nossa família que participou hoje. Silvio e Jeane, Silney e Vinícius, muito obrigado. Eu gostaria que vocês também fizessem as suas considerações finais. Para mim, foi uma satisfação imensa participar desse bate-papo, me senti bem à vontade, foi muito gratificante, né? Gostei e nossos filhos também gostaram, tenho certeza. Que venham outros, né? Com certeza serão sim. Mesmo o Ricardo me perguntando, pensando que eu vou dizer não, mas vai ser assim. Agradecer, Padre Diego, todos os irmãos e irmãs da Pastoral Familiar, agradecer a você pelo carinho, por essa atenção que tem para com seus filhos, né? Um pouquinho atrás vocês diziam assim, mas por que o padre não casa? Porque o padre não vai... Mas para que mais pai do que um padre? 100 vezes mais, Jesus nos promete. Filhos, né? Então, assim, realmente foi muito legal esse momento aqui, esse bate-papo, né? Estamos nos adaptando a essa nova ferramenta, né? Chamada live, chamada conferência. Então, é algo que realmente veio para ficar, não é? Mas que realmente o que nós desejamos de fato é aquele momento nas nossas igrejas, aquele momento de recebermos o corpo e o sangue de Cristo, né, no altar do Senhor, e que realmente esse momento esteja bem próximo, né? Lógico que com toda segurança, né, respeitando todas as orientações, né, das organizações, ignorando aqueles que realmente buscam fazer realmente com que a coisa tome um outro rumo, né? Mas que nós possamos realmente dar continuidade a esse nosso testemunho enquanto família cristã, enquanto família doméstica, e que realmente, enquanto igreja doméstica, e que realmente Deus possa nos abençoar, nos iluminar. Um abraço para cada um, né, dos internautas que ficaram conosco aí esse tempo. Um grande abraço para o nosso bispo, Dom Beto, né, que Deus o ilumine no seu pastoreio, para que ele realmente possa nos conduzir essa igreja toda aqui da nossa diocese de Juazeiro. Muito obrigado. A palavra de encerramento é gratidão. Muito bem. Eu também agradeço bastante o convite que me foi feito, né? Nós estamos aqui também celebrando o Tríduo de Santa Dulce, e hoje foi o primeiro dia, e está sendo às 18h30, devido àquele horário que tinha anteriormente. Eu não quis mudar justamente também pensando nesse momento nosso de pastoral familiar, já que me confiaram a missão de ser o assessor espiritual. Então, agradeço de coração a todos os membros da Comissão Diocesana, não é? Todos mesmo, vocês são ótimos. Graças a Deus me ajudam cada dia a ser mais de Deus, e eu fico muito feliz. Tenho colecionado muitas alegrias, né?
Não vai dar tempo falar todo mundo que estava aqui, mas todos aqueles que participaram, que colocaram seus comentários aqui, sintam-se abraçados, né? Sintam-se também, recebam também todo o nosso agradecimento por este momento. Lembrando que amanhã nós estaremos também nesse mesmo horário, o tema será família e matrimônio. Nós iremos receber o casal Cicinho e Socorro, lá da Terra da Barragem, de Sobradinho. O povo de Sobradinho é tão enérgico que pega a energia da barragem e passa para todo mundo que eles encontram. Então, amanhã estaremos com Cicinho e Socorro, nesse mesmo horário, né, falando justamente sobre família e matrimônio. Então, cada dia nós iremos receber um casal para a gente conversar, não é, sobre os temas da Semana Nacional da Família. Então, você que participou hoje, que gostou, amanhã você está convidado a apresentar esse projeto para mais uma pessoa, para que ela também consiga participar. Mesmo que não seja uma pessoa que esteja na igreja, mesmo que não seja uma pessoa que esteja engajada, convida, pesca, faz o anúncio. Aí na sua tela agora está aparecendo justamente o nosso cartaz, né? E sábado nós iremos coroar esta caminhada da Semana Nacional da Família com a Santa Missa presidida pelo nosso bispo Dom Beto Breis, lá da Catedral Santuário, às 19h30, né? Ainda com um número restrito de pessoas, não é? Porque somente no dia 16 nós iremos retornar ao que o Silvio falou, né? A esse novo normal que nos é proposto. Mas principalmente é um cuidado conosco, mas também principalmente um cuidado com o outro, tá bom? Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre todas as famílias, sobre todos os que fazem a pastoral familiar, agradecendo mais uma vez o esforço de Tânia, que tem nos ajudado bastante nessas mídias digitais, a navegar por esse oceano digital, desse novo lugar do anúncio. E se você está chegando agora, terminou se atrasando para ver, não se preocupa que vai ficar gravado lá na fanpage, na página do Facebook da Pastoral Familiar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos e fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Daiane e Ale, vocês ainda estão aí para cantar a oração pela família, e você que está acompanhando com a sua família em casa, dá um abraço apertado, dá um beijo, pede a bênção ao pai, à mãe, dá um cheiro, se confraterniza, que você pode fazer isso, tá bom? Que nenhuma família compre qualquer De repente, que nenhuma família termine por de amor. que o casal seja Onde confidemente e que nada no mundo separe o casal sonhador. Que nenhuma família se que ninguém decida do homem na vida ninguém nos horizonte. que ninguém nos ontem do ontem que a família comece e termine sabendo que vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um santo de ternura no chão de calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Viva as nossas famílias! Viva! Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Até amanhã!